Você já se perguntou se existiam outras pessoas além de Adão e Eva no início dos tempos? A Bíblia relata que eles foram os primeiros, mas há indícios que levantam dúvidas intrigantes. Hoje, vamos explorar uma questão que divide estudiosos e desafia a nossa compreensão das Escrituras. A criação de Adão e Eva em Gênesis 1 e 2 é clara: Deus os fez à sua imagem e semelhança. Porém, quando o filho deles, Caim, foi expulso, ele temia ser morto por outros e encontrou uma esposa em Nod, uma suposta cidade. Quem eram essas pessoas? Vamos investigar o contexto histórico e bíblico disso. A narrativa do Gênesis começa com Deus formando Adão do pó e Eva de sua costela. Ambos eram únicos. Mas a presença de outras pessoas mencionadas no texto gera questões. Seria possível que o texto implique algo mais do que percebemos à primeira leitura? Em Gênesis 4:14, Caim afirma: "Qualquer um que me encontrar me matará." Essa declaração indica que ele não era o único ser humano na Terra. Como podemos entender isso? Muitos acreditam que há uma diferença entre os filhos de Adão e os povos ao redor. Teólogos argumentam que o relato de Adão e Eva pode ser simbólico, representando a humanidade como um todo, e não indivíduos únicos. Outros, porém, afirmam que eles são os ancestrais literais de todos os seres humanos. A ciência, por sua vez, apresenta evidências de populações humanas coexistindo há milhares de anos. Isso conflita com a visão bíblica literal? Ou a Bíblia permite uma interpretação que harmonize ciência e fé? Vamos analisar essas possibilidades. Alguns estudiosos sugerem que Deus criou outras pessoas fora do Éden, mas a Bíblia se concentrou em Adão e Eva para narrar sua relação com a humanidade. Isso explicaria como Caim encontrou uma esposa e o medo dele de ser morto por outros. Outras interpretações indicam que os outros citados por Caim podem ser descendentes de Adão e Eva, já que viveram muitos anos e tiveram muitos filhos. Gênesis 5:4 diz que Adão teve outros filhos e filhas. O termo descendentes de Adão em 1 Coríntios 15:22 é central, assim como todos morrem em Adão. Isso sugere que toda a humanidade descende dele. Mas seria possível que a Bíblia não detalhasse todas as gerações iniciais? Uma teoria controversa é que Gênesis 1 e 2 descrevem duas criações diferentes, uma mais ampla e outra específica de Adão e Eva. Alguns afirmam que a criação geral inclui outros povos. Porém, a maioria dos teólogos rejeita essa ideia. A doutrina cristã tradicional sustenta que Adão e Eva são literais e únicos. Romanos 5:12 reforça isso: "Por um homem entrou o pecado no mundo." Essa visão fortalece a crença de que eles são os pais de todos, mas ainda assim não elimina os mistérios. Outros argumentam que Deus poderia ter criado povos em outras partes do mundo enquanto mantinha o Éden como o centro do plano divino. Essa hipótese explicaria Caim e a cidade de Nod, mas isso carece de suporte direto nos textos bíblicos. Vale considerar o contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, onde o Gênesis foi escrito. Muitas histórias têm camadas de simbolismo. Isso significa que Adão e Eva poderiam representar apenas o começo espiritual da humanidade? Mas se Adão e Eva são apenas simbólicos, como explicar passagens como Mateus 19:4-5, onde Jesus confirma: "No princípio, Deus os fez homem e mulher"? Essas palavras reforçam a literalidade de Adão e Eva como os primeiros seres humanos. Há também questões linguísticas. O termo homem em Gênesis 1:27 pode ser lido como humanidade. Isso sugere uma criação coletiva? Ou a intenção é enfatizar a unidade de Adão e Eva como representantes da raça humana? Por outro lado, alguns estudiosos creem que as referências a outros povos na Bíblia podem ser adaptações posteriores, feitas para responder a perguntas sobre as origens da humanidade. A ciência moderna complica ainda mais. A genética humana aponta para uma população inicial de milhares, não um casal único. Isso parece contradizer o relato bíblico ou revela que a criação pode ser ainda mais complexa do que imaginamos. A arqueologia também mostra evidências de civilizações antigas coexistindo. Nod, onde Caim encontrou sua esposa, poderia ser um exemplo disso.
Mas isso não exclui a possibilidade de que todos descendemos de Adão e Eva. Enquanto isso, o pecado e a redenção continuam centrais. Mesmo se outros humanos existissem, Romanos 3:23 é claro, todos pecaram. Assim, o papel de Adão como representante espiritual permanece vital na teologia cristã. Muitos cristãos argumentam que as aparentes contradições são oportunidades para confiar mais em Deus. Nem todas as respostas estão claras, mas a mensagem de amor, pecado e redenção prevalece. Isso é o essencial para a nossa fé. No entanto, para os críticos, as perguntas continuam. Por que Deus não deixou tudo mais claro? Isso seria para testar nossa fé? Ou porque as Escrituras têm um propósito maior do que detalhar todas as histórias humanas? O apóstolo Paulo frequentemente fala do primeiro Adão e do último Adão, que é Cristo, como em 1 Coríntios 15:45. Isso reforça que Adão é visto como ponto de origem espiritual, mais do que apenas físico. Mas e quanto aos outros possíveis povos? Isso diminui o papel de Adão e Eva na criação? Muitos teólogos dizem que não, pois eles são únicos no plano divino, sendo os primeiros com quem Deus estabeleceu um pacto. Para alguns, as referências a outros povos são simbólicas, representando desafios ou consequências do pecado. Para outros, são reais, indicando um mundo maior que interagia com os descendentes de Adão e Eva. Por outro lado, se todas as pessoas vieram de Adão e Eva, como explicar a diversidade genética atual? Teorias como mutações e adaptação ao ambiente são usadas por cientistas e aceitas por cristãos que buscam unir fé e razão. Apesar das incertezas, o que é claro é que a Bíblia não deixa lacunas na narrativa principal. Deus criou o homem à sua imagem, o pecado entrou no mundo, e Cristo veio para redimir a todos. Esse é o cerne da fé cristã. O que nos leva a outro ponto, a soberania de Deus. Mesmo que não compreendamos tudo, acreditamos que Ele é perfeito e seus planos são maiores do que nossos pensamentos. Essa confiança é essencial ao lidar com questões como esta. Seja como for, o relato de Gênesis nos convida a refletir sobre nossa relação com Deus. Mais do que responder todas as perguntas, a Bíblia nos chama a viver uma vida de fé, buscando entender o propósito divino. Muitas perguntas permanecerão sem resposta nesta vida, mas podemos confiar em um Deus que é bom e justo. Como em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Portanto, a questão de outras pessoas além de Adão e Eva é fascinante, mas o mais importante é reconhecer o plano divino. A redenção em Cristo é o foco da Bíblia, e isso une todos os cristãos em fé e esperança. Sendo assim, concluímos que, embora a Bíblia não responda a todas as questões diretamente, ela nos dá o suficiente para entender o plano de Deus. Seja como for, Adão e Eva representam a origem espiritual e o pacto de Deus com a humanidade. Agora queremos saber a sua opinião, em que você crê. Você acha que havia outras pessoas além de Adão e Eva? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais temas intrigantes como este. Até o próximo vídeo!